Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 16.9, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Use o teorema do divergente para calcular a integral de superfície, integral dupla na superfície S de f escalar com ds. Ou seja, calcule o fluxo de f através de S. F em função de x, y e z é igual a x vezes y vezes e elevado a z em i, mais x vezes y ao quadrado vezes e ao cubo em j, menos y vezes e elevado a z em k. S é a superfície da caixa delimitada pelos planos coordenados e pelos planos x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é calcular a integral dupla na superfície S de f escalar com ds, utilizando o teorema do divergente. Vamos ao teorema do divergente, que diz: seja E uma região sólida simples e seja S a superfície fronteira de E orientada positivamente para fora, seja F um campo vetorial cujas funções componentes tenham derivadas parciais contínuas em uma região aberta que contenha E, então a integral dupla na superfície S de f escalar com ds é igual à integral tripla na região E do divergente de f dv. Bom, então o objetivo aí do exercício é calcular a integral da superfície utilizando o divergente. Então, vamos calcular esse lado do teorema. Para calcular esse lado do teorema, precisamos aí do divergente de f. Então, vamos começar aí determinando o divergente do campo vetorial f. O divergente de f é dado pelo produto escalar entre o vetor nabla e o vetor f, ou seja, o vetor nabla tem componentes del, del x, del, del y, del, del z. E o vetor f, componentes fx, fy e fz, ou seja, o divergente de f é definido como a derivada parcial da componente fx em relação a x, mais a derivada parcial de fy em relação a y e a derivada parcial de fz em relação a z. Então, vamos poder encontrar que o divergente do campo vetorial f vai ser derivada parcial em relação a x, aí da componente fx do campo vetorial. Nesse caso, é dado aí por x, y e elevado a z. Aí vamos ter mais a derivada parcial em relação a y da componente fy do campo vetorial, que é dado por x, y quadrado, z ao cubo. E vamos ter mais a derivada parcial em relação a z da componente fz do campo vetorial, que é dado por menos y e elevado a z. Então, vamos ter aí que o divergente de f vai ser, derivando em relação a x aqui, derivada de x dá 1, vai sobrar y, que multiplica e elevado a z. Aqui, derivando em relação a y, a derivada de y quadrado dá 2y. Então, a derivada vai ficar 2, que multiplica o x, que multiplica o y, que multiplica o z ao cubo. E aqui, derivando em relação a z, derivada de e elevado a z dá e elevado a z. Então, vai ficar menos y, que multiplica e elevado a z. Esse termo positivo com esse termo negativo cancela. Então, temos aí que o divergente de f é dado por 2x, y, z ao cubo. Então, temos determinado aí o divergente de f. Agora, para calcular essa integral, precisamos aí da região E. Lembrando que a região E
é formada pela superfície S, tá? S aí é a fronteira de E. Então, vamos representar aí a superfície S, que nos vai dar aí a região E de integração. Então, representando aí os eixos, temos aqui o X, o Y e o Z. Então, vamos ter aí que S é a superfície da caixa delimitada pelos planos coordenados e pelos planos. Aí a gente tem x igual a 3, então vou escrever aqui, ó, x igual a 3. X igual a 3 é paralelo ao plano YZ, que é o plano coordenado quando x é igual a 0. Aí temos aí y igual a 2. Y igual a 2 é paralelo ao plano coordenado x vezes z, ou seja, onde o y é igual a 0. E temos o plano aí z igual a 1, que é paralelo ao plano coordenado xy, ou seja, onde z é igual a 0. Então, temos que esses planos aqui são os planos coordenados, tá? Então, marcando aqui os planos que a gente vai ter aqui para x, vou marcar aqui x igual a 3, aí para o y igual a 2, e para o z, vou marcar aqui o z igual a 1. Então, vamos representar aqui o primeiro plano, que é o plano coordenado x igual a 0. Então, vai estar limitado aqui entre o y 0 e 2 e o z entre 0 e 1. Esse é o primeiro plano, tá? Que vai ser aí o plano coordenado x igual a 0. Agora, representando x igual a 3. Então, a gente desenha aqui a paralela a z, aí aqui paralela ao y, aí outra paralela aqui a z, outra paralela em relação ao y, tá? Então, temos aqui que esse vai ser x igual a 3. Aí, vamos ter agora representando o plano coordenado y igual a 0. A gente liga aqui essa reta e essa reta aqui. A gente tem aqui o plano y igual a 0, representando o y igual a 2. A gente liga aqui esses dois pontos e liga esses dois pontos. A gente tem aqui o plano y igual a 2. Aqui na parte de baixo, no plano xy, a gente tem o z igual a 0. E aqui em cima a gente tem, fechando a caixa, o plano z igual a 1. Ou seja, que forma aí uma região sólida, simples, e essa é a sua fronteira, tá? Então, S seria aí formado por 6 superfícies, que são os 3 planos coordenados e os 3 planos constantes. Então, vamos poder aí escrever que a integral dupla na superfície S de f escalar com ds vai ser igual a integral tripla, aí vamos ter aí do divergente de f, que encontramos 2xyz ao cubo, vezes aí o diferencial dv. Como os limites são todos constantes, a gente pode fazer aí em qualquer ordem. Então, vamos fazer aqui primeiro um x. O x varia de 0 até 3, de 0 a 3. Depois, vamos fazer aí um y. O y varia de 0 até 2. E temos depois aí integral em z. O z varia de 0 até 1. Tá? Então, como todos os limites são constantes, aqui a gente tem multiplicação entre as funções, a gente pode escrever a multiplicação das integrais.
Então, a gente vai escrever que vai ficar igual. O 2 é constante, vou colocar fora de todas as integrais. Aí, vamos ter a integral de 0 a 1. Essa integral é em relação a z. Do z, a gente tem o z ao cubo. Então, vai ficar z ao cubo, integral em dz, que multiplica a integral de 0 a 2. Essa integral é em relação a y. De y, a gente tem um y ali de função. Então, fica y dy, que multiplica a integral de 0 a 3, que é aqui a última integral, que é em relação a x, e a gente tem um x ali de função, então x dx. Então, integrando simultaneamente todas as integrais, a gente vai ter duas vezes a integral de z ao cubo, vai ficar z à quarta sobre 4, que vai variar aí de 0 a 1. A integral de y dy fica y quadrado sobre 2, que vai variar aí de 0 a 2. A integral de x dx fica x quadrado sobre 2, que vai variar dos limites de 0 a 3. Então, podemos simplificar aqui 2 que está multiplicando com esse 2 que divide, e podemos substituir aí os limites de integração, só os superiores, porque se substituir o inferior, que são todos zero, vai zerar todos os termos. Então, é superior menos inferior. Então, vai ficar aqui nesse primeiro termo 1, que fica a quarta sobre 4, que vai multiplicar o 2, aqui que fica ao quadrado, né? Esse 2 eu cortei com aquele, e aqui a gente vai ter o 3, que vai ficar elevado ao quadrado, dividido ali por 2. Então, a gente tem aí que vai ficar igual. Aqui 2 ao quadrado dá 4, simplifica com esse 4. 3 ao quadrado fica 9, dividido por 2. Esse é o valor da integral aí na superfície S de f escalar com ds. Ou seja, o fluxo do campo vetorial F através da superfície S. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!